Fala galera, tudo jóia? Estamos aqui no nosso último episódio da primeira temporada do Qualifica Show. Qualifica Show que teve 16 episódios ao longo de 4 meses, né? Nós começamos lá em fevereiro e desse tempo pra cá a gente entrevistou muita gente boa do mercado. Foi muita informação realmente, muita parte técnica aí que a gente tentou agregar para vocês, para realmente a gente conseguir falar a mesma linguagem em todos os aspectos logísticos e em todos os setores, né? E hoje, para a gente finalizar o nosso tema, nós estamos falando da logística aí nas unidades de saúde, sejam elas públicas, privadas, né, clínicas, hospitais, e eu resolvi trazer a Raquel Venâncio, que trabalha aí há praticamente 30 anos nessa área também, na logística de uma maneira geral, né? Mas tem muita experiência também nas unidades de saúde, vai conseguir explicar um pouco melhor para nós todas as boas práticas, né, de distribuição, armazenamento e transporte, até no que tange a 430, a gente vai falar um pouquinho sobre ela aí também, não tem como não falar, né? E eu queria então deixar esse espaço aqui, Raquel, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite em participar do canal e do podcast. Seja muito bem-vinda. Eu queria deixar esse espaço aí, esse primeiro momento para você falar um pouquinho mais da sua trajetória profissional, né? O que te fez chegar na logística, o que te fez chegar até onde você está agora, até com a consultoria da Pops, né? No finalzinho eu vou deixar um espaço para você falar um pouquinho melhor sobre a Pops, mas queria que você falasse a introdução então. Mais uma vez, muito obrigado e seja muito bem-vinda. Lucas, eu que agradeço o convite, é uma honra fazer o encerramento desse evento maravilhoso aí que você proporcionou, principalmente aí com a adesão da 430. Lucas, eu iniciei primeiramente no hospital, né, fazendo toda a logística farmacêutica de hospital, inserindo inclusive compras, e depois migrei para distribuição e transporte. Então, nas duas ações, eu sempre estive muito ligada ao chão de fábrica, porque se eu não entender como é que é o processo no chão de fábrica, fica difícil você avaliar um procedimento, você avaliar um manual. Então, eu gosto muito de estar ali no chão de fábrica. E isso me levou às boas práticas, me levou a trabalhar com certificações e também regulatórios. É uma área, assim, que, como você disse, eu estou aí aproximadamente há 3 décadas, né? Quando nós começamos, a gente não tinha nem a Anvisa, né? Então, esse foi o meu início. Legal, legal. É bom ter experiência, né, bem vasta no chão de fábrica, porque eu acho que é isso que a gente consegue dar o suporte para os profissionais hoje, né? Um pouquinho antes da gente começar aqui a gravar o programa, eu estava num bate-papo com a Raquel e a gente falou realmente da grande necessidade que a gente tem de passar os fluxos operacionais hoje em dia de uma distribuidora, de uma transportadora, baseado nas boas práticas da 430, né? E isso é inclusive já a minha próxima pergunta que eu ia falar para você. Você já respondeu de certa maneira, mas é isso, né? Como funciona em um contexto geral a consultoria voltada às boas práticas logísticas, né? Nesse contexto todo. Então, basicamente assim, a gente pensa hoje, para as pessoas se adequarem a 430, muita gente, como a gente estava conversando, não sabe por onde começar e acabam apelando para as auditorias independentes, né, as auditorias externas. Como que você enxerga esse cenário hoje, assim, os desafios desse tipo de auditoria, o que a gente precisa se preocupar, né, pensando principalmente, óbvio, no foco do nosso episódio aqui, que seriam as unidades de saúde, né, do nosso país, não um contexto geral. Mas o que um auditor independente precisa se preocupar nessas unidades de saúde hoje na questão das boas práticas de um modo mais generalizado? Um cenário bem otimista, principalmente com a 430, mas infelizmente no nosso Brasil, né, que é tão extenso, nós temos aí regiões que
quando a gente fala, quando nós estamos aqui no estado de São Paulo, falando que a gente conseguiu atingir 50% da 430, em outros estados, esse 50% vai representar 100%, né? Porque existe carência de informações. Imagine você, nas áreas de saúde, nós temos um modelo de dispensação, que é a dispensação coletiva. Então, a dispensação coletiva, ela nada mais de eu separar a medicação que é para 24 horas e encaminhar num único horário. Então, eu vou fazer a prescrição de hoje, começa às 10 da manhã. Eu vou preparar ela até às 10 da manhã do outro dia. Então, percebe que toda a logística que eu fiz do produto chegar correto, dentro da temperatura, na hora que eu faço esse modelo, eu praticamente quebrei. Então, e o que a gente tem com isso, né? Nós temos aí muita atenção à segurança ao paciente, e quando nós temos essa escolha dessa dispensação coletiva, eu percebo que parte da cadeia ela fica quebrada, né? Porque como é que você garante a temperatura daquele armazenamento que você não sabe exatamente onde ele vai ficar? Ele vai ficar no carrinho de separação? Como é que é isso? Então, eu vejo eu vejo assim, essa parte pessimista, né? Dentro de um cenário que a gente quer que seja otimista, para que atenda aí todos os elos da cadeia. E no diagnóstico, quando nós chegamos, como eu te disse no início, eu preciso ir no chão de fábrica, eu preciso ir na farmácia, eu preciso ir no almoxarifado, ver quais são as etapas. Como é que você recebe o seu produto? Eu recebi eu recebi aqui uma insulina, tá? Onde você vai armazenar? Naquela geladeira. Aí eu vou buscar o registro da temperatura, eu vou buscar a qualificação. Nem sempre tem disponível. Então, quando a gente fala da 430 no Brasil, então nós temos regiões que sim, vão conseguir atender, mas nós temos regiões muito carentes. Eu acho que em um contexto mais embasado das boas práticas, acho que cabe a nós sermos o agente de mudança em relação a esses aspectos. Óbvio que a 430 não vai chegar de norte a sul do país, de leste a oeste, em todos os setores, principalmente as unidades de saúde. Num episódio anterior, né, eu conversei com a chefe da divisão Farma da cidade de Ribeirão Preto também, a Lucelena Pereira. E ela estava me comentando justamente essa parte. Ela fala, eu vejo a 430 muito mais como um aliado nosso, na parte da gente exigir dos nossos fornecedores, do que aprimorar certos processos internos, em alguns aspectos da gente pensar justamente nisso que a gente está conversando. Criar o contexto do farmacêutico entender controles de mudança, planos de contingência, né? E aí eu faço aquele adendo da Lena com o nosso bate-papo de agora. Cabe nós sermos os agentes de mudança e aos poucos ir passando esses fluxos para o mercado, essa compreensão para o mercado. Então a gente pegar, montar exatamente um fluxo de recebimento para o farmacêutico ali do hospital, da clínica, criar uma cultura nele, até para o farmacêutico de uma grande varejista. Então ele é o RT, ele tem que ter o compromisso de saber, poxa, todo dia às 11 horas da noite vem carga para minha filial. Então eu tenho que já ter a importância, a necessidade de saber que dessas cargas, 5 são de termolábeis, por exemplo, né? E eu preciso saber qual que é o procedimento que a minha filial tem para esses termolábeis, qual que é o procedimento que a minha rede tem para tratar esses termolábeis. Eu vou pegar uma insulina, eu vou colocar na geladeira direto, em quanto tempo, eu preciso verificar a temperatura dela ou não. E aí eu volto a frisar, de novo, mesmo a 430 não abrangendo, né, até o nível de exigência nesses setores, é importante a gente passar essa cultura. Então é importante a gente deixar bem claro para esse farmacêutico que ele é um ponto de partida, ele precisa pensar nisso, ele precisa se preocupar. A gente crê muito, né? Quer muito que
o nível de exigência chegue, né, nas unidades também. E, óbvio, todo mundo vai ganhar com isso. Mas, enquanto isso, acho que vamos usar de legado, né? Vamos usar de legado, então, o benefício da 430 para a gente passar o conhecimento, né, nesse ponto. Não sei se você enxerga nesse ponto também, né? Essa disparidade nos diferentes níveis, né, das unidades de saúde. Exatamente. Eu sei que a pandemia ela não é parâmetro, mas ela é uma escola. Né? Então, você com certeza deve saber que os medicamentos, principalmente aí para quadação, muitos deles são de cadeia fria. Então, eu tenho o Atracúrio, Esmeron. Então, com a falta de produto, a demanda que teve que chegar em algumas instituições, ela foi mais do que o necessário. Então, será que se tinha contingência para esse armazenamento? Será que ele ficou... Como é que ele ficou armazenado? Né? Será que eu não tive que comprar refrigerador de urgência, ligar a geladeira e guardar? Então, eu vejo nesse cenário... principalmente o serviço de saúde, que ele presta, né, um serviço assim, excepcional. Nós temos aí várias legislações da segurança do paciente, mas precisaria estar atrelado a outra etapa da cadeia logística que chega o produto para ele. Né? Então, eu vejo eu concordo com você, precisa de capacitação, precisa de eventos como esse que você fez aí no seu canal, para poder divulgar mais esses serviços, né? As pessoas precisam gostar de fazer procedimento. Exatamente. O pessoal costuma dizer, né? O farmacêutico tem pavor de regulatórios, tem pavor de adequar o procedimento, mas é o futuro, é o presente e o futuro, né? Então, cada vez mais, se a gente quer um farmacêutico multidisciplinar, ele precisa aprender a desenvolver procedimentos enxutos, procedimentos eficazes, saber realmente o conhecimento, né, regulatório e a qualidade, né? Qualidade de um modo geral aí, as políticas da qualidade estarem bem estabelecidas nos valores da companhia. Então eu sempre falo isso. É importante que desde o presidente até o operacional mesmo falem a mesma linguagem para essas políticas, né, da qualidade, para que a gente consiga, nos próximos anos aí, tratar isso de uma maneira mais fluida, né? De uma maneira mais fácil, que não seja muito techniquez, né? Que a gente estava conversando sobre isso também. A gente facilitar a linguagem e ser objetiva, né? E tem muita coisa avançando nesse sentido hoje em dia, treinamentos, né? O treinamento híbrido hoje em dia é uma coisa fantástica aí, as empresas com a pandemia estão conseguindo fazer muito treinamento online, treinamentos diferenciados aí. A gente pega também novas tecnologias, como eu vi uma empresa até um tempo atrás, te cortando só, Raquel, desculpa, que trata esses treinamentos aí agora com QR Code. Então, você vai treinar o seu funcionário, o líder ali daquela sessão, bate QR Code num equipamento e já vem todo o treinamento montado, ele pode gravar um vídeo ali na hora. Então, eu acho que a tecnologia também, como você comentou da pandemia, está facilitando muito nesse sentido a gente evoluir nesse aspecto, né? Evoluir na tecnologia e aumentar o nível da qualidade de um modo geral, né? E o treinamento, Lucas, ele não dá para ser engessado, né? Eu crio aqui um perfil e coloco, por exemplo, né? Eu uso 44 e quero colocar uma blusa 40. Não vai servir, né? Não dá, não tem como. Então, é mais ou menos nessa analogia. A gente entender que, às vezes, eu quero um modelo muito pronto, né? E eu não estou preparado para aquilo. Sim. E aí você vai ter desperdício lá na frente, porque você vai colocar equipamento que o pessoal não sabe utilizar. Então, se a capacitação precisar iniciar do zero, né, o que é um POP, né, se eu precisar explicar do zero o que é uma contingência, eu acredito ser muito mais válido, e aí sim inicia uma capacitação aí, mais elaborada. Realmente, eu acho que o primeiro passo é conseguir a objetividade, é conseguir passar a mesma informação em diferentes níveis hierárquicos. Se a gente conseguir chegar nessa excelência, é sinal que o nosso trabalho está sendo feito de maneira adequada e
e as operações vão naturalmente fluir sem precisar da gente, né? Então acho que esse que é o detalhe principal. Raquel, eu tenho uma dúvida aqui também, e aí eu realmente não sei muito quais são os procedimentos mais específicos, né, em unidades de saúde. Então, o que você lida bastante que seria exclusivo de unidade de saúde? Por exemplo, a gente tem procedimentos que são universais aí, do recebimento, à expedição, enfim, né? Mas quais que seriam mais específicos aí para unidades de saúde que você enxerga como lacunas, né? Deveriam ter nessas unidades, não tem, e aí a gente fomentar isso com uma política da qualidade universal. Eu tomo cuidado para falar o que não tem, Lucas, porque depende da região, né? Uhum. Mas a dispensação, ela é exclusiva da farmácia hospitalar, né? Então, no dispensário da farmácia, no hospital, eu faço dispensação. Eu recebo, armazeno e eu dispenso mediante uma prescrição médica. Uhum. Ou eu dispenso como coletivo, como eu disse, que acontece ainda em muitos hospitais aí no Brasil todo. E eu vejo isso muito exclusivo. E também os kits, né? Então, hoje, o centro cirúrgico, para facilitar, inclusive, a dispensação, elabora kits. Nesses kits tem lá o fio, tem algumas medicações, tem sonda, aquilo que é específico para uma determinada cirurgia. Então, isso é bem específico de hospital. Então, na distribuidora eu tenho kit, mas ele não tem aí essa sequência de rotinas. Então, o hospital é a dispensação. E eu tenho também, na distribuidora eu até tenho fracionamento, mas no hospital fracionamento é o número 1. Então, eu recebo lá uma caixa com 20 Lasix, eu vou precisar fracionar, né, etiquetar para poder dispensar aí para cada paciente. Enquanto que na distribuidora, eu separo uma caixa com 20, 10, 15, 20, embalo e encaminho. Então, são coisas próximas, né, mas com outro contexto. Entendi. É interessante, né, a gente tratar principalmente o fracionamento. Quando você fala de dispensação coletiva, o que significa? Uma dispensação de uma farmácia satélite para outras, não? Assim, eu vou colocar, o hospital ele tem a farmácia central, alguns têm a satélite, então às vezes a farmácia central fica muito distinta, muito longe, né, da farmácia central, então eu tenho a satélite onde eu também vou atender, mas a coletiva acontece da seguinte forma: a prescrição sai ali 8 horas da manhã, então saiu lá, ceftriaxona, de 8 em 8. Então eu vou separar ceftriaxona de 8 em 8, eu vou separar 4 frascos, diluente, seringa, agulha e colocar num saco. Então eu não vou colocar ele separado, que essa é a dose individual. A coletiva, eu pego tudo e coloco dentro de uma única embalagem de um paciente, etiqueto o nome do paciente e dispenso. Normalmente o soro acaba indo separado desse embalagem. Então eu falo assim, ao meu ver, a coletiva é praticamente, você vai no mercado, pega isso, pega aquilo, coloca dentro de uma embalagem única e dispensa. Então, isso dificulta a devolução, porque o paciente vai ter alta, e como é que você registra essa devolução? Claro que hoje a tecnologia gerou etiquetas, né? Nós temos vários softwares que monitoram essas prescrições no hospital, mas a minha preocupação é o modelo do armazenamento. Sim. Então, lá na farmácia eu posso estar com um ambiente refrigerado, até qualificado, mas na hora que ele segue para um outro setor, para uma gaveta onde isso vai ser dispensado, como é que está a atenção ao paciente, né? Como é que isso vai ser feito? Dá problemas? Na maioria das vezes não, né? Porque a gente não tem assim relato de que eu tive uma não conformidade por conta de um armazenamento. Mas quando eu estou avaliando, por exemplo, uma não conformidade de um produto que chegou para eu identificar qual o problema, eu já inicio no armazenamento. Né? Porque se o meu frasco é âmbar, significa que
ele é âmbar porque ele é específico, eu não posso deixar ele em determinados ambientes, né? Sim. E assim, outros fluxos aí que acontecem com a especificidade de cada medicamento. Uhum. Então, eu tenho a questão de alguns frascos, da estabilidade. Eu abro um frasco, ele pode ficar aberto por 24 horas. Ele vai ficar 24 horas numa geladeira qualificada, sim ou não? Como é que a gente vai saber isso? Aí é a dúvida, né? Aí é a dúvida. Exatamente nesse ponto, nesse setor, né? E justamente, Lucas, esse pezinho que eu tenho na distribuidora e no hospital, então, na hora que eu preciso dar aí o meu resultado final, pesa os Sim. dois lados, né? Por um lado, é necessário que esse hospital dispense da forma coletiva pelo estado, pelo município, que às vezes nem tem profissionais, né? Sim. E por outro lado, eu tenho a qualidade. As duas gritam na sua orelha e você tem que tomar uma atitude rápida. Né? A gente tem que taxar. Sim, sem dúvida. E aí, entrando até nesse ponto aí, seria uma das minhas perguntas, né? Acho que entra bem a casar, assim, para esse tipo de dispensação. Existem os procedimentos, por exemplo, de controle de mudança, ela não está sendo bem executada, um plano de contingência até nesse caso, obviamente deve ser individualizado, né, caso a caso, mas é comum, não é comum, até entro nos programas aí de um modo geral. Os programas de qualificação, que você falou sobre a qualificação de equipamentos, né? Validação, agora a gente está entrando com a 430 na validação dos sistemas computadorizados, por exemplo, né? Não só 430, 301 também trazia bastante aspecto em relação a esse assunto, mas nesse ambiente, assim, esse tipo de método, né? Esse tipo de ferramenta é utilizado, é comum, não é comum? Como é que você enxerga em relação a esse assunto? Principalmente a tecnologia, né? Que a gente comentou aí, até alguns processos vieram com a tecnologia mais aprimorada, tudo, mas na melhoria contínua desses processos, você identifica que eles estão entrando no radar das empresas, na cultura das empresas, nos valores, na implementação de novas tecnologias? Ficou meio extenso assim a pergunta, mas acho que deu para captar mais ou menos, né, o teor dela. Ô, Lucas, quando um hospital ele vai passar por uma acreditação, né, ONA, 1, 2, 3 e outras acreditações, em alguns questionários é solicitado essa qualificação, mas ela não é exigência igual para nós enquanto distribuidora, né? Então ela não tem essa abrangência. Então, e o controle de mudança, a gente não vê essa fala. Então, eu vou te dar um exemplo que, assim, quando eu falo em controle de mudança no hospital, então eu vou me ater no medicamento e no material. Então, nos hospitais a gente tem as comissões de padronização. Então, a comissão de padronização de medicamento, de material. Então, eu tenho ali uma lista onde tem os medicamentos padronizados. Quando aquele medicamento vai ser despadronizado por algum motivo, foi logística, porque não tem mais, o fornecedor do medicamento desabilitou o produto, o registro venceu, enfim. Isso é migrado para um formulário que ele é de despadronização. Então, não deixa de ser um controle de mudança, né? Muda a nomenclatura, né? Muda a nomenclatura. Então, para material e medicamento, ok. Então, só que muitas vezes isso acaba sendo verbal. Então, olha, entendi. agora, a partir de agora eu vou tirar a ciprofloxacina de 200 e vou começar a usar de 400. Ok. Então, aí, que eu, enquanto logística, mas você viu se o estoque da de 200 está zerado? Nós não temos que acabar de usar ele para depois mudar isso, né? Então, toda hora a minha cabeça logística fala com a minha outra parte, né? Então, porque é esse cuidado, né? Então, é um controle de mudança, mas o conceito é o mesmo, né? Se eu vou mudar alguma coisa, eu preciso ter regra.
Eu não Sim. posso perder. Então, se de repente esse produto não deu certo, eu mudo de novo e aquele que ficou fica ali parado, né? Isso vai vencer no produto. Olha só o ônus que eu vou ter. Então, existe sim, mas de uma forma bem específica. Agora, para os equipamentos, alguns bem. Então, a gente tem muita bomba, né, de infusão, que tem contratos, né, tem aí o plano de gerenciamento. Então, eu vejo muito isso acontecer. Então, realmente, existe lá, a engenharia clínica, ela cuida desses equipamentos, né, normalmente terceirizam alguma empresa para realizar essa rotina. E é emitido um laudo, mas se eu te falar, o ar-condicionado da farmácia está dentro do projeto, algumas vezes sim, outras não, né? Então, falta realmente criar isso de uma maneira... Procedimento universal, né, como a gente estava falando realmente, né? E se preocupar, acho que na qualificação total, né? Você comentou a qualificação térmica, assim dizendo, né? Então, até o mapeamento dos processos, aí, mapeamento térmico e tal, não está sendo muito contemplada, mas a qualificação do equipamento de um modo geral, né? Então, todo o diagrama em V ali que a gente já conhece, né, na realidade. O exemplo, Lucas, para você ver assim, que poderia, 430, ela poderia vir nesse mesmo modelo. Então, se você falar da 344, todos os medicamentos vão ficar trancados. Né? Então, você falou, se for no popular, o tarja preta, né, que o pessoal que não conhece costuma dizer, ele está ali na chave. Agora, quando você fala de qualificação, não, eu vejo muito isso, o laboratório vai querer vender um produto novo para a distribuidora, eu preciso te qualificar. Mas se eu precisar vender um optivo para um hospital, ele vai comprar, vai pagar ali o valor dele e eu vou entregar. Só que aí, normalmente a gente tem algumas informações assim, o paciente teve a óbito e eu preciso devolver. Como é que isso volta para o meu estoque se eu não tenho a série histórica? Como que foi o monitoramento, né, da integridade dessa cadeia, né, se foi quebrado ou não. E aí a gente entra em aspectos que uma vez a gente conversou também sobre, né, a manutenção da integridade dos produtos, e aí a gente entra em qualificação de transporte, aí deixa para um segundo bate-papo, né, Raquel? Senão aí a gente vai longe aqui no papo. Mas eu acho que é isso, num contexto geral, óbvio, né? Tem muita coisa para ser falada, como a gente comentou, mas acho que deu para Raquel trazer um pouquinho da experiência dela aí, que como ela disse, então, é legal que ela pega um pouco do know-how dela de uma distribuidora, né, transportadora, traz isso para as unidades de saúde e a gente consegue criar esse multiprofissional que é a Raquel hoje, que consegue passar tanta experiência para nós. Eu acho que agregou tanto aí no episódio de hoje. E acho que é para fechar com chave de ouro, né, Raquel? Acabar o programa, a primeira temporada. Foi bem legal mesmo, bem técnico. E eu queria te agradecer muito aí a participação, né? Deixar esses minutinhos finais para você falar um pouquinho também do seu trabalho lá na Pops, né, principalmente. Como que você pode agregar a consultoria da Pops aí, pode agregar para o mercado, para o profissional que está assistindo aí o episódio. O Lucas, a Mais Pops, que é o nome que eu dei, ela resume praticamente no que eu disse, né? Então, eu não vejo processo acontecer se não tem procedimento. Então, não adianta eu passar para o menino que o empilhamento é 5 e ele colocou 8, se eu não descrever isso para ele, chamar ele ali, passar o treinamento. Não adianta eu levar ele para um auditório para ouvir eu falar, dar ali um cafezinho, uma coxinha e falar para ele, entendeu? Assina aqui para mim. Sabe? Então, a gente tá no século, né? Já estamos saindo do século XXI, e aí nós estamos praticamente com informações que eram do passado, né? Então, sei lá há 20 anos atrás, 20 anos mais ou menos, você precisava, olha, eu vou ter aqui uma auditoria, né? Será que todo mundo assinou, né, o treinamento? E hoje não, então eu preciso sair, eu preciso deixar essa roupa velha do lado, né, e trabalhar em processos, em procedimento. Sim. Eu não sei fazer,
vamos aprender, vamos ver Instagram, vamos ver o Qualifica, vamos ver a Pops. Então, a gente está sempre dando aí dicas pequenas, né, rápidas, pílulas, para que a pessoa se integre. E eu vejo muito o profissional que vai entrar na distribuidora trabalhando como se ele estivesse dentro de um casulo. Eu preciso liberar cliente para a área comercial vender. Né? Então, é isso que eu tento desmistificar dentro do meu procedimento. Então, dentro da Mais Pops. É assim, você precisa liberar cliente, você precisa qualificar fornecedor, mas você precisa fazer processo. Você precisa entender que você é responsável por aquele medicamento que vai chegar no paciente final. E hoje que eu estou muito mais... Ai, que legal. Depois, quando eu tiver pronto o livro, tem que passar aqui pra gente, divulgar também. Vamos transmitir o conhecimento, né? Raquel, acho que é isso. Muito obrigado mesmo. Com tudo isso que a Raquel falou, acho que fica a importância aqui e o legado de 2 pontos, né? Essa parte dos procedimentos que a gente precisa, como profissional farmacêutico, aprimorar melhor em nós. Todo mundo precisa, independente de onde você trabalha, se é com logística ou não, acho que qualquer ponto, e não precisa necessariamente ser farmacêutico também, a gente precisa levar isso para a nossa vida. Procedimentos são ferramentas muito valiosas de qualidade, de otimização de custos, de desvios, de controles, né? E soma-se isso a tecnologia que está vindo de uma maneira muito avançada, principalmente na pandemia. Nós temos sistemas hoje de treinamentos que estão evoluindo muito e favorecendo o seu dia a dia, né, o profissional farmacêutico que está assistindo. Então vamos se inteirar mais sobre esses assuntos, vamos conhecer mais sobre procedimentos e vamos buscar novas ferramentas aí nas nossas empresas para otimizar então os nossos processos. Eu acho que é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu todos os 16 episódios. Foi uma honra ter vocês aqui também. Eu lembro que o episódio também vai estar na íntegra lá no nosso podcast em 2P. O link vai estar aqui na descrição. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar o conteúdo nas suas redes. E é isso, a todo mundo, muito obrigado. Raquel, mais uma vez, muito obrigado. Abraço, gente, valeu e tchau! Joia! Vou parar aqui. Não, foi legal pra caramba. Para.